Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Bom dia, meus amados irmãos. Vamos começar a nossa escola dominical? Vamos fazer uma oração? Meu Senhor e meu Deus, meu Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esse domingo maravilhoso. Que a sua palavra, Senhor, penetre no nosso coração e ela cresça, Senhor, que ela cresça de tal maneira que possa transbordar e alcançar outras vidas. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, para todo sempre. Amém. Então vamos dar início à nossa escola dominical. Eu quero ler com vocês Jonas, o capítulo 4, o versículo 6 até o 11. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e uma noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que há mais de 120.000 pessoas, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda? E também muitos animais? Irmãos, olha que interessante. Essa passagem aqui me chamou muita atenção, porque Deus está falando de uma planta.
Logo em seguida ele também fala da vida das pessoas e dos animais. E ele deu um valor muito grande a esse momento da vida de Jonas. Então eu quero compartilhar com vocês o seguinte, vamos trabalhar por versículos. Vamos começar aqui o versículo 6. Novamente. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Olha, se você ler um versículo antes, o 5, diz assim: Então Jonas saiu da cidade de Nínive, onde ele tinha pregado para um povo que ele não queria, mas que aquele povo precisava ouvir a palavra de Deus para poder ser salvo. Depois que ele fez isso, ele saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria com aquela cidade. Porque na verdade Jonas não queria ir pregar o evangelho do Senhor para aquele povo. Então ele foi lá, ele pregou porque Deus o convenceu, Deus falou com ele que era necessário, mas mesmo assim Jonas é um homem e ele tem sentimentos e ele guardava dentro dele assim um ressentimento porque aquele povo perseguia o povo dele, eram momentos de guerra, eram momentos de humilhações, e ele estava muito chateado porque ele queria se libertar daquilo, queria que o povo dele se libertasse e de repente um homem que luta contra toda aquela opressão se vê obrigado a pregar a palavra que daria o maná para a vida dos seus opressores. E aí ele senta lá, ele prega porque ele não sabe, ele não conhece o coração das pessoas, ele não sabe se as pessoas aceitarão ou não a palavra de Deus, e dependendo da decisão daquelas pessoas, se não aceitasse, aquele povo seria destruído. E ele sentou ali para esperar. Mas só que era um ambiente quente, era um ambiente muito quente. E ele sentou e aí Deus teve misericórdia da sua vida e fez crescer uma planta. Não fala que é árvore nem nada, fala que é uma planta para proteger Jonas daquele sol quente, para dar um conforto para ele. Isso significa ter uma bênção. E Deus faz aquela folhagem crescer e Jonas fica extremamente alegre. Imagina, você está assim num lugar que você está esperando para ver o que vai acontecer ali, e Deus faz crescer uma planta para te dar até aquele conforto de você assistir o que você está esperando. A minha pergunta é: você pode estar neste momento vivendo com alguma planta sobre a sua cabeça, com alguma bênção inesperada? Porque essa foi uma bênção inesperada que Deus deu para Jonas. Ele não esperava por aquilo, ele não pediu, e ele ganhou uma sombra, ele ganhou um refrigério, ele ganhou algo que não passou pela cabeça dele. Às vezes, nas nossas vidas, a gente tem momentos assim, momentos em que ganhamos bênçãos inexplicáveis, de repente, e até a gente fica admirado e fala: só o nosso Deus para fazer isso, eu não estava esperando por isso, e Deus me abençoou. Olha, gente, Deus é tremendo. Deus nos abençoa quando nós pedimos, e Deus nos abençoa quando nós não pedimos, e Deus nos abençoa quando às vezes nós não merecemos, porque se fosse a nosso julgamento, talvez Jonas não mereceria, pelo fato dele ter se negado no primeiro momento de ir pregar a palavra. No julgamento humano, provavelmente ele seria reprovado. Ele não ganharia uma plantinha na sua cabeça para fazer sombra enquanto o sol estava ali queimando ele. Mas Deus nos dá, porque Ele se importa com a vida de todo ser humano. Ele se importa com todo tipo de vida, com a vida do ser humano, com a vida dos animais, com a vida das plantas, de tudo aquilo que Ele criou. Ele se importa com a sua criação. Deus é tremendo. Mas continuando e pedindo que você reflita, tem
Tens recebido bênçãos inesperadas? Tens vivido esse momento na sua vida? Curta enquanto você pode curtir essas bênçãos. Mas continuando, vamos lá novamente. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. E mais à frente, no versículo 8, nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Olha que interessante, no versículo 8 diz assim: um vento calmoso oriental. Você imagina o quê? Ele já ganhou uma planta. E se você ler assim essa palavra, essa frasezinha, vento calmoso oriental, você imagina talvez de primeiro momento que calmoso seria um vento gostoso. Aquela brisa gostosa, maravilhosa, que você já está vivendo um momento de bênção e aí vem aquele vento e te refresca. Só que na verdade esse vento calmoso oriental aqui não era um vento que era uma brisa gostosa. Ele era um vento que incomodava, porque era um vento quente. Era um vento quente. Já estava calor e o vento estava quente. Incomodou Jonas. E o que mais incomodou ele ainda foi que o verme matou a planta que Deus tinha dado. Mas esse verme matou porque Deus tinha permitido e foi Deus que colocou. Aí de repente, trazendo para as nossas vidas, a gente se pergunta, a gente está vivendo aquele momento de bênçãos maravilhosas, foi Deus que nos deu, e de repente a gente também perde essas bênçãos. E você no primeiro momento é capaz de pensar que foi o inimigo, mas não foi. Porque foi uma bênção para você ter momentaneamente. Foi uma bênção que Deus te deu para aquele momento. Somente para aquele momento. Existem tipos de bênção que Deus nos dá para um certo período de tempo. Porque há tempo para todas as coisas. E Ele fala: agora chega. Eu preciso te tirar dessa inércia, dessa sua zona de conforto, porque às vezes quando a gente está recebendo essas bênçãos maravilhosas, a gente se acomoda e não faz o que Deus espera de nós e não coloca o nosso coração para trabalhar novamente para que possamos pregar o Evangelho de Cristo. Ele vai lá e Ele manda um vento que vai te incomodar, que vai você se questionar novamente, que vai fazer com que você comece a perguntar por que aquilo está acontecendo na vida. Quantas vezes ou quantas situações nós vivemos em que a gente se vê diante de Deus e talvez até pergunte: por que comigo? Por que eu? Por que eu não mereço isso? Quantas vezes a gente já falou isso? Quantas vezes a gente já viveu situações com pessoas e aí a gente fala: mas por que comigo, Senhor? Será que somos melhores do que alguém? Será que somos superiores a alguém? Não somos. Somos todos iguais. Mas Deus precisa dizer pra gente o quê? Esse tipo de bênção aqui acabou por enquanto. Porque se você vê aqui, Jonas fala que a planta durou um dia. Um dia para Deus nas nossas vidas pode significar realmente um dia, mas pode significar 1000 anos, e 1000 anos pode significar mais uma vez um dia. Então, o que eu digo para você, o que eu digo para mim é o seguinte: tem momentos nas nossas vidas que vem esse vento para que tire a gente dessa zona de conforto e continue a viver. Às vezes você já cumpriu um desejo de Deus, talvez como Jonas, talvez um desejo que você não quisesse no primeiro momento, e aí você se acomoda ao receber a bênção e não sai mais daquela sua zona de conforto, e você fica ali só usufruindo, e aí Deus pega e manda um vento para você, um vento só para você poder se mover.
Não é porque ele sente prazer em ver dificuldades na nossa vida. Não, é para ele dizer, preciso que você ande, preciso que você caminhe. Logo a seguir, Deus tem uma conversa com Jonas. Ele fala o seguinte: então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu, é razoável minha ira até a morte. Gente, pensa, o Jonas ele ficou tão incomodado porque ele perdeu aquela bênção momentânea que ele não deu valor à sua própria vida no momento. Ele questionou, ele brigou. E Deus pergunta para ele, é razoável isso? Tem hora que a gente dá tanto valor para as coisas que já não é mais bênção, se tornam supérfluas. Tem hora que a gente dá tanto valor para isso que a gente perde o melhor de Deus. Aí Deus olha pra gente e fala assim, nossa, é realmente tão importante isso pra você? Você tá dando tanto valor a isso? Realmente é tão importante pra você estar sofrendo dessa forma? E às vezes a gente responde como Jonas, sim, é muito importante pra mim. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele continua conversando com a gente e ele responde mais ainda assim para Jonas, tens compaixão da planta que não custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Deus chega pra gente e fala assim, isso é tão importante para você, essas bênçãos são tão importantes para você neste momento, você nem fez esforço para recebê-la, eu te dei porque era necessário naquele momento, e aí você pega e se acomoda, isso é tão importante assim? É tão necessário assim isso para você, que você não está vendo que eu necessito que você viva, que você caminhe, que você vá viver novas experiências na sua vida? Que talvez eu precise de você da forma que eu precisei de Jonas, para que você pregue a outra pessoa, a pessoa que está ferindo a sua carne, pessoas que precisam ouvir da tua palavra, ver como você vive do meu lado, ter na sua vida a verdadeira luz, a luz de Cristo. Porque às vezes não precisamos da pregação ser somente de palavras, mas de ações. Porque se você reparar a vida de Jonas, Jonas era um grande profeta, no qual ele pregava a palavra de Deus, no qual ele conhecia a palavra de Deus, no qual ele realmente tinha um contato com Deus grande, porque tanto que Deus o escolhe. E aí Jonas pega esse momento e para na vida dele. Aí Deus pega e fala assim, não preciso de você agindo, você já conhece a palavra, você já me conhece, mas eu preciso que sua fé seja fortalecida, e para isso você precisa praticar. E essa pergunta é pra gente na nossa vida, como fica a nossa vida? Será que a gente tá dando muito valor a coisas que no início foi muita bênção, mas agora se tornou supérfluas, e a gente não quer sair daquilo? Será que a gente está dando muito valor para isso? Ao ponto de questionar o nosso Deus, ao ponto de se lamentar e achar que a nossa vida não tem valor porque perdemos aquilo? Onde Deus tem bênçãos muito maiores para nos dar? Gente, ele vira para Jonas e diz que ele está preocupado com mais de 120 mil pessoas e os animais daquela cidade, porque Deus valoriza toda a sua criação. Deus, ele fica feliz, ele se importa com você como ele se importou com Jonas. Ele se importou com Jonas na questão do sentimento dele em relação à planta. Ele valorizou isso, ele comparou, ele virou para Jonas, nossa, você valorizou essa planta que você não fez esforço nenhum para ter. Como que eu não vou valorizar a vida das pessoas que eu criei, que eu coloquei na terra, pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda? E Deus tem falado isso pra gente.
Você tem valorizado bens materiais? Você tem valorizado a sua vida confortável? Você tem valorizado só a sua vida no sentido de ouvir a palavra de Deus e não praticá-la? Ou você quer ter um pouquinho desse vento que te faz levantar, que te faz caminhar, que te faz receber novas bênçãos? Porque Jonas, ele recebeu novas bênçãos. Aquele povo foi salvo. Ele pôde ver o poder de Deus, a transformação. Ao sentar lá naquele lugar, ele viu que Deus não destruiu a cidade, mas que aquele povo foi salvo. E Deus quer isso para as nossas vidas, que as nossas vidas não sejam vidas que estão vegetando, só recebendo, mas Ele quer uma vida de abundância, uma vida em que nós possamos acreditar, ler este livro sagrado, mas praticar ele no nosso dia a dia. Louvado e exaltado seja o nome desse Deus que se importa comigo, que se importa com você, que se importa com os animais, que se importa com as plantas, que olha para cada um da maneira que está vivendo, que Ele valoriza a sua dor, mas que Ele não bota isso acima da salvação de alguém. Porque Ele vai te perguntar: essa dor é tão grande que é mais importante do que salvar a vida do outro? Isso quer dizer o quê? Que Ele valoriza o que você está sentindo, mas Ele diz: levanta, levanta e anda. Levanta e anda para que outras pessoas possam ver o poder de Deus. E esse poder de Deus está exclusivamente dentro de você, porque você e eu somos um milagre dele todos os dias. Hoje, talvez mais do que nunca em nossas vidas, porque hoje todo momento é pregado para que tenhamos medo ao sair de casa, ao entrar no mercado, ao encostar em alguma coisa, e às vezes a gente faz com que esse problema seja muito maior do que ele realmente é. Porque Deus fala que a gente não pode temer aquele que pode matar a carne. Que a gente tem que temer aquele que pode matar o espírito, aquele que pode tirar a nossa salvação. Ele fala que é com isso que a gente tem que se preocupar. Porque, gente, a salvação é a maior de todas as bênçãos. Viver perto do Pai e a nossa vida ser muito mais do que a gente imagina aqui na terra é louvável. Imaginar que a gente vai estar do lado de Deus, imaginar que a gente vai conhecer Jesus face a face, que a gente vai caminhar com Ele na rua feita de ouro. Gente, isso é muito bom. A minha vida, a sua vida não pode se limitar à terra. Ela tem que ir muito além disso. Seja grato, mas se uma bênção chega e foi momentânea, ela precisa partir para que outras bênçãos entrem, tome conta da nossa vida, para que a gente possa ter força e caminhar com o objetivo de não sermos egoístas, porque a salvação ela é individual, mas ela exige que você leve outras pessoas, exige no bom sentido. Porque você vai praticar cada vez mais a bondade dentro de você, o amor, ele será crescente e outras pessoas serão salvas e você não será feliz sozinho. Porque Deus não te fez para viver sozinho nem aqui e nem na eternidade. Ele te fez para que você possa viver com seus irmãos, com seus amigos, com seus familiares na eternidade, feliz eternamente. Então, tome posse daquilo que Deus te deu.
Tome posse daquilo que Deus te dá e tome posse daquilo que Ele ainda te dará. Viva uma vida plena, porque Ele se importa com você, independente de quem você seja. Ele se importa com você, mas Ele não está se importando com a sua aparência no momento, porque quando Ele está se importando com a sua salvação. E no dia a dia, aquilo que é importante para você vai sendo acrescentado. Pode entrar sua aparência, sua vida social, seu trabalho, pode entrar o que quiser. Ele vai orientar a sua vida. Não queira sobre a sua vida uma planta que pode morrer no dia seguinte. Queira sobre a sua vida, assim como eu quero, que sobre a minha cabeça esteja estendida as mãos de Deus, todos os dias, me orientando, me abençoando, me guiando sobre essa terra, para que eu possa ter um bom momento enquanto Deus permitir aqui. Louvado e exaltado seja o nome dele, e que essa escola dominical tenha sido bênção para a sua vida, assim como foi para mim ao estudar essa passagem. Vamos fazer mais uma oração para terminar. Meu Senhor e meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento maravilhoso e que ele sirva, Senhor, de grande orientação para a vida de todos nós, para que possamos crescer cada vez mais diante de Ti. Eu entrego diante do Senhor a Tua família, que é a família metodista, a família dos irmãos em Cristo, em toda a face da terra. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego a vida de todos e te peço, Pai, que neste momento o Senhor esteja nos fortalecendo nesse período de uma guerra, mas que esteja também consolando, confortando o coração daqueles que estão vivendo um momento de dor e que possamos sair dessas cada vez mais forte diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até a próxima, até o momento que o Senhor nos permitir que voltemos para sua casa e possamos festejar esse momento de reencontro.